Ok, então, nessa aula, nesse vídeo, nós vamos retomar algumas discussões que foram feitas em sala acerca do capítulo 3, conteúdo da energia. Vamos abordar um pouquinho, vamos fazer uma revisão, relembrar com vocês a ideia de trabalho, energia cinética e energia potencial, e o tema da aula, de forma mais específica, é conservação de energia. Então, o objetivo dessa aula é consolidar as discussões e aprofundar as discussões feitas em sala, e como avaliação dessa atividade, nós teremos responsabilidade individual, habilidade social e programa. Então, a atividade, para quem cumprir com todos os critérios, ela vale 1 ponto. Isso já no segundo período, tá bom? Então, vamos lá. Então, nas aulas, nas discussões em sala de aula, nós tratamos de algumas temáticas e nesse vídeo especificamente nós vamos, como eu já falei, revisar a ideia de trabalho, falar um pouco sobre energia cinética, fazer alguns exemplos sobre energia potencial elástica, energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica, e introduzir alguma coisa sobre conservação da energia mecânica, ou sobre energia mecânica, tá bom? Então, nós vimos nas aulas anteriores que quando uma força é aplicada sobre um corpo de massa m qualquer, e essa força ela causa um deslocamento desse corpo, então nós dizemos que sobre esse corpo foi realizado um trabalho, tá? E a gente aprendeu a calcular esse trabalho, ou seja, foi transferida energia para esse corpo, e a gente aprendeu a calcular esse trabalho como sendo o produto da força pelo deslocamento. Essa é a ideia de trabalho. Para termos trabalho, nós temos que ter uma força atuando sobre um corpo qualquer e essa força deslocando esse objeto, tá bom? Ok. Nós vimos que o trabalho de uma força tem alguns casos, né, que nós analisamos em sala. Quando a força é paralela ao deslocamento, a gente tem que o trabalho é força vezes o deslocamento. E quando a força ela tem uma inclinação em relação ao deslocamento do objeto, como é nesse caso da figura. Nós temos um ângulo alfa entre a força F, que desloca o objeto, e o deslocamento do objeto, do corpo, tá bom? Então, nesse caso, a gente vai calcular o trabalho como sendo trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, tá bom? Ok. Beleza. Então, a gente discutindo nas nossas discussões de sala de aula, nós chegamos à conclusão que, se nós temos uma força atuando sobre um objeto, pela segunda lei de Newton, nós temos uma aceleração. Tendo uma aceleração, nós vamos ter variação de velocidade. Então, eu vou introduzir com vocês um novo conceito que a gente não discutiu em sala, até porque eu queria que vocês fizessem uma revisão profunda da temática do movimento uniformemente variado. Então, quando eu tenho variação de velocidade, eu tenho aceleração. Pela segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração, tá? Bom, e tendo velocidade, nós vamos ter energia cinética. Então, um corpo com um objeto com velocidade, ele tem associada a essa velocidade o que nós chamamos de energia cinética. Então, o objeto de massa m sob a ação de uma força, ele sofre uma variação de velocidade. Essa variação de velocidade ela vai ser importante, nós vamos utilizá-la para calcular o trabalho sem ter que usar essa estrutura aqui. Então, tem um teorema, essa equação no caso, né? Tem um teorema muito importante, muito interessante na física clássica, que é o chamado teorema da energia cinética. Então, nesse teorema, nós vamos ter que o trabalho ele vai ser igual à variação da energia cinética, tá? E o que é energia cinética? Novamente, energia cinética é toda e qualquer forma de energia que está associada ao movimento de um objeto. Ou é uma forma de energia, melhor dizendo,
uma modalidade, um tipo de energia associada a um objeto em movimento, tá bom? Então, nós aprendemos a calcular essa energia cinética como sendo a massa do objeto vezes a velocidade do objeto ao quadrado dividido por 2. Inclusive, nós demos uma olhada no pensamento de Leibniz sobre a vis-viva, dentre outras questões. Ok, então se nós estamos falando de variação de energia cinética, nós vamos falar de energia ΔE, variação de energia cinética final menos energia cinética inicial, tá bom? Então, a variação da energia cinética será dada por mv ao quadrado dividido por 2 menos mv inicial, ou velocidade inicial ao quadrado dividido por 2, tá bom? Quando eu calculo essa variação da energia cinética, eu encontro o trabalho, tá? Então, massa vezes velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2, é igual a variação de energia cinética, e isso é igual ao trabalho. Então, isso vai ser muito importante para vocês, e uma das questões da atividade 1 do segundo bimestre, tá bom? Então, quando uma força atua sobre um corpo e desloca esse corpo a uma determinada distância, nós dizemos que houve a realização de um trabalho. Se essa força é paralela ao deslocamento, o trabalho é força vezes deslocamento. Se essa força tem uma inclinação em relação ao deslocamento, ela não é paralela ao deslocamento, então o trabalho é força vezes o deslocamento e o cosseno do ângulo, tá bom? Ok. Essa força ela fez a velocidade do objeto variar, porque segundo Newton, força é igual força resultante em massa vezes aceleração. Essa variação de velocidade vai me dar a variação da energia cinética desse corpo. Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado. Então, essa variação de velocidade vai me dar a energia cinética, a variação de energia cinética desse corpo. E essa variação de energia cinética, pelo teorema da energia cinética, é igual ao trabalho. Tá bom? Ok. Então, vamos para um outro ponto aqui, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um objeto de massa m qualquer. Inicialmente ele está em repouso, então a velocidade inicial dele é 0. E em relação ao solo, existe um desnível, né? Eu tenho uma alturazinha h aqui, tá bom? Então se eu abandonar esse objeto aqui em cima da rampinha, ele vai descer e vai adquirir uma velocidade qualquer, chegando até, digamos, ao chão aqui embaixo, tá? Então nós vimos que, associada à posição desse corpo, a gente tem um tipo de energia que a gente aprendeu que é chamada de energia potencial gravitacional. A massa, a gravidade e a altura, tá? Nós também vimos que existe um tipo de energia que está associado com a velocidade, que é a energia cinética. Então, nessa situação, nós poderíamos concluir que um objeto com velocidade tem energia cinética, um objeto acima do solo, em determinada altura acima do solo, tem energia potencial. E que se eu abandonar esse objeto, esse corpo de massa m nessa situação, desse ponto da rampa, essa energia cinética potencial, com o passar do tempo, ela vai diminuindo, porém, enquanto o corpo está descendo, a velocidade dele está aumentando. Então, a gente percebe que a energia cinética, que era nula nesse caso aqui, ela começa a aparecer à medida que o objeto vai descendo a rampa. Logo, a gente pode concluir que a energia potencial, ela vai sendo convertida, a energia potencial que é associada à altura, ela vai sendo convertida em energia associada à velocidade. Então, se nós pegarmos um ponto bem aqui, que eu vou chamar de P, nós vamos observar que, em relação ao solo, existe uma pequena altura, né? HP, tá? Imagina que o objeto, quando ele passa por esse ponto, ele está a uma certa altura do solo HP, e em virtude da descida, ele tem uma velocidade V. Então, nessa situação, a gente vai
dizer que tanto esse corpo possui a energia potencial gravitacional, que é devido à altura, como ele possui energia cinética, que é devido à velocidade. Tá bom? Quando a gente pega essas duas parcelas aqui de energia e soma isso, a gente vai chamar essa soma de energia mecânica, tá? Então, a energia mecânica é a soma da energia potencial gravitacional com a energia cinética, tá bom? Então, só para a gente fechar essa primeira discussão aqui. Então, nesse ponto da trajetória, ou nesse ponto da rampa, poderíamos chamar de A, o corpo ele tem altura em relação ao solo, todavia a velocidade dele é zero, né? Ele está em repouso. Então, quem seria a energia mecânica nessa situação? A energia mecânica nessa situação é apenas a energia potencial gravitacional, tá bom? Nessa situação, a gente analisou a energia mecânica, que é a soma da energia potencial, porque tem uma pequena altura, e da energia cinética, porque ele está em velocidade descendo a rampa. Ao chegar no solo, no instante que ele toca o solo, a altura é zero. Então, a energia potencial dele, gravitacional, também é zero, tá? Visto que H é igual a zero. Porém, ele tem velocidade máxima nesse ponto aqui. Então, a energia cinética dele é mv. Então, quem seria a energia mecânica nesta situação? A energia mecânica neste contexto é apenas a energia cinética. Então, o que a gente tira daqui? As situações em que a energia mecânica é apenas a potencial, há situações em que a energia mecânica é apenas a cinética e há situações em que a energia mecânica é a soma da potencial com a cinética. Tranquilo? Ok. Beleza. Então, para a gente fechar a discussão aqui, para alguns exemplos, eu vou só colocar aqui uma situação. Então, imagina que eu tenho uma molazinha, tenho uma mola, e essa mola eu vou aplicar uma força sobre essa mola. Então, de forma que eu vou deformar essa mola. Então, ela vai ficar assim, ó. Tá bom? Então, a força que eu apliquei sobre a mola comprimiu a mola, a força que eu apliquei F sobre a mola, comprimiu a mola de tal modo que o tamanho dela ficou um pouquinho menor. Então, esse tamanho variou de uma distância x, tá? Então, a força que eu apliquei sobre essa mola para comprimi-la, nós vamos calcular essa força usando uma lei chamada lei de Hooke, que é dada por F igual a Kx, onde K é uma constante, né, específica de cada mola. Bom, a mola comprimida, ela também tem energia, assim como essa partícula, esse corpo, na posição A, no ponto A. Então, associada à posição da mola, nós vamos ter uma forma de energia que nós chamamos de energia potencial elástica, que é dada por uma constante K, que é dada a partir da mola, da capacidade, da dificuldade ou da facilidade para que a mola seja deformada, x ao quadrado, que é essa deformação que a mola sofreu, dividido por 2. Então, essa é a ideia. Então, na nossa lista, no nosso TD, teremos algumas questões, ou uma questão sobre isso. Fiquem atentos, tá bom? Então, vamos a alguns exemplos aqui. No primeiro exemplo, eu trago o seguinte: um corpo de massa 5 kg. Então, vamos anotar essas informações aqui do ladinho. Ele encontra-se sobre um plano inclinado, cuja altura é de 8 metros. Tá bom? Então, vamos tentar fazer o desenho aqui. Tá? Então, plano inclinado. Essa altura aqui, ela tem 8 metros. Tá? E o objeto encontra-se no topo, lá em cima do plano. Tá, ok.
esse objeto ele vai descer a rampa, vai descer esse plano. Aliás, ele vai descer esse plano, mas nesse ponto onde ele está aqui, ó, a velocidade dele é 10 metros por segundo. Tá bom? Sabemos que no local onde ele está, a nossa aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que pede? O que a questão vai pedir para vocês? Calcularem a energia mecânica desse corpo, desse objeto, nesse ponto aqui, ó, em que a altura é 8 metros e a velocidade que ele possui é 10 metros por segundo. Bom, nós sabemos que a energia mecânica é a energia cinética mais a energia potencial gravitacional, tá bom? Então, e sabemos também que a energia cinética é massa velocidade ao quadrado dividido por 2, ou 1/2 de massa velocidade ao quadrado. Sabemos também que a energia potencial gravitacional é massa, aceleração da gravidade e altura. Então, com os dados que a gente tem, fica fácil da gente responder isso aqui. Então, vamos calcular a energia cinética. Massa velocidade ao quadrado sobre 2. Então, substituindo as informações dadas, massa 5 kg, tá bom? Velocidade 10 metros por segundo ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, eu não posso multiplicar porque eu tenho uma potência, então primeiro eu resolvo a potência, que vai me dar 5 vezes 100, tá? Tudo isso dividido por 2. Agora sim, 5 vezes 100 é 500, e tudo isso dividido por 2 vai me dar aqui a energia cinética a 250 joules. Tá? Lembrando que estamos usando somente unidades do sistema internacional, então a energia cinética será 250 joules. Então, quem é a energia potencial? Ora, a energia potencial é massa vezes gravidade vezes altura. Mas quem é a massa? 5 kg vezes 10, que é a gravidade, vezes a altura, que são 8 metros. Então, quem é a energia potencial gravitacional? A energia potencial gravitacional é 250 joules. Coincidência dele igual, né? Tá bom? 5 vezes 10, 50, vezes 5, 250. Então, portanto, a energia mecânica é a energia cinética mais a energia potencial gravitacional. Então, a energia mecânica será 250 mais 250. Foi uma coincidência, tá? Então, a energia mecânica, 500 joules. Tá bom? Então, veja que eu somei a energia cinética com a energia potencial gravitacional. Tá certo? Vamos lá. Próxima questão. Um objeto de massa 2 kg, então tá aqui a massa dele, sempre anotando esses dados, tem sua velocidade variando de 8 metros por segundo para 28, 8 metros por segundo para 28 metros por segundo em 10 segundos. Então, nós temos velocidade inicial 8 metros por segundo, velocidade final 28 metros por segundo e o tempo, isso tudo acontece em 10 segundos. Então, ele pergunta qual é a potência dessa força, já que tem uma força atuando sobre o objeto, porque tem variação de velocidade, então tem aceleração, tá? Tudo bem, então, eu aprendi que potência é o trabalho dividido pelo tempo. Tá, mas eu não tenho o trabalho, eu só tenho tempo. Tá, mas eu aprendi que trabalho é força vezes deslocamento. Tá, mas eu não tenho força, nem tenho deslocamento. Tá, mas eu lembro que força é massa vezes a aceleração. Certo, eu tenho a massa, mas eu não tenho a aceleração. Como é que eu calculo essa força? Ah, então, vamos lembrar que a aceleração pode ser calculada por aqui, ó. Velocidade vezes o tempo. Ok, então eu tenho a velocidade inicial, eu tenho a velocidade final, tenho a velocidade inicial, tenho a aceleração, tenho o tempo, então eu calculo a aceleração. Correto. Tá, calculei a aceleração, eu vou encontrar a força. Ótimo, que é massa vezes aceleração. A massa está aqui, a aceleração eu encontro aqui. Mas vai faltar ainda deslocamento para eu poder encontrar o trabalho.
Bom, para calcular o deslocamento, eu posso usar essa equação aqui, que é chamada equação de Torricelli, né? Ou Torricelli. Tá? Então, eu encontro a aceleração aqui, trago para cá. Encontro o deslocamento, trago para cá. Pego a aceleração daqui, também trago para cá. Encontro a força. Encontrando a força, eu jogo aqui. Encontro o trabalho, trago isso tudo para cá. Encontro a potência. Tá bom? Então, a gente trabalhou muito com isso aqui em sala. Porém, como eu disse no início, tem um teorema, que é o teorema da energia cinética, que vai ajudar a gente a calcular isso aqui, sem ter que passar por todas essas etapas. Eu fiz vocês passarem por isso, que vocês saberem de onde as coisas vêm. Então, vamos lá. O teorema da energia cinética diz que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Tá, beleza? Então, nós precisamos ter a energia cinética. Precisamos ter a energia cinética final, que vai ser mv ao quadrado sobre 2. Depois nós precisamos ter a energia cinética inicial, que vai ser m velocidade inicial, massa velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Então vamos lá. A energia cinética final é 2 vezes 28 ao quadrado dividido por 2. Então a energia cinética final é esse 2 aqui, você pode cancelar com esse, e nós vamos ficar com 28 ao quadrado, que é 28 vezes 28. Tá bom? 28 ao quadrado, 28 vezes 28. Então, 28 ao quadrado, isso tudo é igual a 784 joules. Essa foi a energia cinética final. Vamos calcular a energia cinética inicial. Então, a energia cinética inicial é massa, que é 2 kg, vezes 8 ao quadrado, que é a velocidade inicial, isso tudo dividido por 2. Esse 2 de novo morre com esse, e nós vamos ter que 8 ao quadrado é 64. Então, 64 joules. Então, está aqui a energia cinética final, está aqui a energia cinética inicial. Tá. Quem vai ser a variação da energia cinética? A energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, o trabalho é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Assim, o trabalho será dado por 784 menos 64. Então, quem é o trabalho nesse caso? 720 joules. Ok, então com o trabalho agora eu posso calcular a potência, que é trabalho dividido pelo tempo. Então quem é a potência dessa força? 720 joules dividido por 10 segundos, isso vai me dar... Opa, não está pegando ali? Então 720 joules dividido por 10 segundos, isso vai me dar, posso dividir por 10, 72 watts. Ok, tranquilo? Esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo. No terceiro exemplo, a gente tem o seguinte. Uma mola, ela sofre a ação de uma força. Vou tentar desenhar aqui uma mola, que é um negócio difícil de desenhar. Ela sofre a ação de uma força, e essa força ela vai deformar essa mola. Imagine que a mola foi comprimida, para facilitar o meu desenho aqui, tá? Então, em relação ao tamanho inicial da mola, ela foi comprimida aqui diz a questão, de 10 centímetros. 10 centímetros, que é 0,1 metro, tá? Dividido por 100. Beleza? Então, qual é o valor da força que comprime essa mola? Diz na questão que a força tem intensidade de 50 newtons. Tá bem aqui, ó. E ela deforma a mola de 0,1 metro. Tá? O que a questão quer saber? Qual é a energia potencial elástica dessa mola? Tá bom? Lembrando que a energia potencial elástica é igual a kx² sobre 2, constante elástica da mola dividido por 2. Bom, eu tenho a deformação, mas eu não tenho a constante. Eu posso obter essa constante. Então, como é que eu vou fazer isso? Força, lembrar da lei de Hooke. Força é igual a Kx
Ora, mas a força foram 50 newtons. Opa, a constante eu não tenho. A deformação foi o quê? A deformação foi de 0,1 metros. Então eu tenho que 50 é igual a 0,1 K. Ora, 0,1 K é igual a 50. Então K é igual a 50 dividido por 0,1. Portanto, K é 500 newton por metro. Então, para eu deformar essa mola de 1 metro, eu vou precisar aplicar uma força de 500 newtons. Ok, então. Então, agora a gente pode calcular a energia acumulada nessa mola em virtude da aplicação dessa força. Basta que a gente faça energia potencial elástica, tá? Igual a K, a constante da mola, 500, vezes a deformação na mola, que foi 0,1, tudo isso dividido por 2. Ótimo. Sim, isso aqui é o quadrado, tá? Esquecendo aqui. Então, a energia potencial será, então, isso aqui eu posso dividir por 2, que dá 250. E isso aqui vai dar 0,01. Tá bom? 0,01. Deixa eu separar isso aqui que ficou apertado. Então, quem é a energia potencial elástica? Vamos deslocar a vírgula duas casas decimais aqui. Então, 1, 2. Então, 2,5 joules. Feita a questão. Vamos para a próxima. A próxima questão é uma revisão do que nós estudamos na sala, nas primeira aula sobre energia, onde abordamos a ideia de trabalho. Então, eu tenho um corpo de massa 3 kg, tá bom? Ele sofre a ação de uma força de 30 newtons. Essa força ela tem forma um ângulo com a horizontal com deslocamento de 60 graus, cujo cosseno é meio, 0,5. E o deslocamento dessa força, 30 newtons, é a força, massa 3 kg. O deslocamento dessa força, o provocado por essa força, foi de 20 metros. Então, pede-se o trabalho. Lembre-se que cosseno de 60 é meio. Então, quem vai ser o trabalho? Trabalho, nesse caso, é força vezes o deslocamento vezes o cosseno de 60. Então, o trabalho será dado por 30 newtons vezes 20 metros vezes 0,5. Ok, então 30 vezes 20 é 600, vezes 0,5, 300 joules. Tranquilo? Bons estudos e atividade lá no Google Sala de Aula.